Era um feriado prolongado e a família Oliveira decidiu passar uns dias no sítio dos pais de Luísa, no interior de Minas Gerais. A família era composta por Henrique, Luísa e seus 2 filhos, Sofia e Pedro. Eles acordaram cedo, ansiosos para deixar a agitação da cidade grande e aproveitar a tranquilidade do campo. O carro estava carregado com malas, brinquedos e lanches para a viagem. Henrique decidiu pegar a BR-262, uma estrada que ele não conhecia bem, mas que prometia um caminho mais rápido e com menos tráfego. O GPS mostrava um trajeto tranquilo e Henrique confiou na tecnologia para guiá-los. À medida que deixavam a cidade para trás, o cenário mudava de prédios e avenidas para campos verdes e pequenas colinas. As crianças se entretinham com jogos e conversas, enquanto Luísa e Henrique apreciavam a paisagem. Após algumas horas de viagem, Henrique notou que a estrada começava a ficar mais estreita e mal conservada. Buracos surgiam com mais frequência, obrigando-o a reduzir a velocidade. Eles passaram por alguns vilarejos pequenos, com casas simples e habitantes que os observavam com curiosidade. Por volta do meio-dia, decidiram parar em um posto de gasolina para abastecer e esticar as pernas. O lugar era pequeno e decadente, mas tinha um restaurante e banheiros. Henrique estacionou e todos desceram do carro. Dentro do restaurante, foram recebidos por uma garçonete jovem e simpática chamada Carla. Eles pediram alguns lanches e começaram a relaxar. Enquanto comiam, Henrique notou um grupo de homens sentados em uma mesa no canto, que não paravam de olhar para eles e cochichar entre si. Henrique tentou ignorar a sensação de desconforto, mas Luísa também percebeu e sugeriu que saíssem logo dali. Após pagarem a conta, voltaram rapidamente para o carro e seguiram viagem. Poucos quilômetros adiante, o GPS indicou um atalho por uma estrada de terra. Henrique hesitou, mas Luísa incentivou, dizendo que economizariam tempo. Ele concordou e virou à direita, entrando na estrada de terra. A paisagem tornou-se mais desolada, com poucas casas e muito mato. Os buracos na estrada de terra eram ainda mais profundos e o carro sacolejava a cada metro. As crianças começaram a ficar inquietas e Henrique estava cada vez mais tenso, temendo que algo pudesse acontecer ao carro. Em uma curva fechada, Henrique teve que frear bruscamente. Havia um carro parado no meio da estrada, com o capô levantado. Um homem estava ao lado, acenando para eles. Henrique parou o carro e abaixou o vidro. "Precisa de ajuda?" perguntou Henrique. "Sim, meu carro quebrou e não tenho sinal no celular para chamar um guincho", respondeu o homem, com um tom amigável. Henrique olhou para Luísa, que assentiu. Ele desceu do carro para ajudar, enquanto a família esperava. O homem, chamado Carlos, parecia genuinamente agradecido e pediu que Henrique olhasse o motor. Enquanto Henrique estava distraído, outro homem surgiu das árvores, aproximando-se do carro dos Oliveira. De repente, Carlos agarrou Henrique e o empurrou contra o carro. O segundo homem, armado com uma faca, apareceu na janela do carro e ordenou que Luísa saísse, junto com as crianças. "Façam o que ele manda e ninguém se machuca", disse Carlos. Luísa, em pânico, tentou manter a calma. Eles foram levados para fora do carro e reunidos ao lado da estrada.
Carlos revistou Henrique, pegando a carteira, celular e as chaves do carro. O outro homem fez o mesmo com Luísa. Henrique e Luísa tentaram negociar com os homens, oferecendo dinheiro e qualquer coisa de valor que tinham. Os ladrões, no entanto, pareciam mais interessados em algo mais sinistro. Carlos ordenou que todos entrassem na mata, ameaçando as crianças para garantir a obediência. Caminharam por cerca de 20 minutos, adentrando cada vez mais na vegetação densa. Chegaram a uma cabana isolada, onde foram trancados em um pequeno cômodo. As crianças estavam aterrorizadas, e Luísa tentava acalmá-las enquanto Henrique procurava uma maneira de escapar. Horas se passaram. A cabana era precária, com móveis velhos e cheiro de mofo. Henrique e Luísa sussurravam sobre possíveis planos de fuga, mas o medo pelos filhos os paralisava. Do lado de fora, ouviam os sequestradores conversando, mas não conseguiam distinguir o que diziam. Finalmente, um dos homens entrou na sala. Era Carlos, que trazia um semblante sério. Se vocês colaborarem, ninguém se machuca. Só precisamos de tempo para resolver algumas coisas. Fiquem quietos e tudo vai ficar bem, disse ele, antes de sair novamente. Durante a noite, Henrique ouviu uma conversa que deixou seu sangue gelado. Carlos e o outro homem falavam sobre um ritual que precisava ser realizado à meia-noite. Eles mencionaram em entidade ancestral e em sacrifícios innecessários para garantir suas próprias vidas e fortunas. Henrique percebeu que a família havia sido escolhida para um sacrifício ritualístico. O pânico se instalou, mas ele sabia que precisava manter a calma para encontrar uma saída e salvar sua família. Durante a noite, Henrique e Luísa cochicharam sobre um plano de fuga. Henrique percebeu que uma das janelas estava mal trancada e sugeriu que tentassem escapar enquanto os sequestradores estavam distraídos com os preparativos do ritual. Com cuidado, Henrique conseguiu abrir a janela o suficiente para que pudessem passar. Primeiro, ajudou Sofia e Pedro a sair, depois Luísa e finalmente ele mesmo. Estavam do lado de fora, com a floresta escura e silenciosa ao redor. A família começou a correr pela mata, tentando fazer o mínimo de barulho possível. O coração de Henrique batia forte no peito, enquanto ouvia os galhos e folhas estalarem sob seus pés. As crianças seguravam as mãos dos pais, tentando não chorar. O tempo parecia arrastar-se enquanto corriam. Finalmente, avistaram uma estrada de terra. Ao chegarem, olharam para ambos os lados, esperando que algum carro passasse. Para sua sorte, avistaram faróis à distância. Henrique e Luísa acenaram freneticamente, tentando chamar a atenção do motorista. O carro parou e um homem desceu, perguntando o que tinha acontecido. Entre lágrimas e desespero, Henrique explicou rapidamente a situação. O motorista, um senhor chamado João, ofereceu ajuda e colocou todos no carro. João dirigiu rapidamente para a cidade mais próxima, onde encontraram uma delegacia de polícia. Os policiais foram imediatamente ao local indicado por Henrique, mas ao chegarem, a cabana estava vazia. Os sequestradores tinham fugido, levando tudo o que puderam. Os dias seguintes foram de recuperação para a família Oliveira. A polícia iniciou uma investigação, mas os sequestradores não foram encontrados.
A experiência deixou marcas profundas em todos, especialmente nas crianças. Henrique e Luísa decidiram voltar para casa e tentar retomar a normalidade. Procuraram apoio psicológico para ajudar a família a superar o trauma. Henrique também prometeu nunca mais tomar atalhos desconhecidos e sempre verificar a segurança dos caminhos antes de viajar. O tempo passou, mas a lembrança daquela noite terrível nunca deixou a família.